consciência não é um negócio muito fácil, né? A consciência envolve dor. E a gente tem um tabu muito grande com a dor. É por isso que o ser humano abre mão da evolução. E quer acessar essa dor, eu vou. Depois eu volto nisso. Me veio um outro negócio aqui. Coríntios. Coríntios, o segundo Coríntios, na verdade. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Tá. É, bom, coerente com essas coisas que eu estou falando, segundo Coríntios vem falar para nós sobre a verdade. A necessidade que a gente tem de encontrar a verdade e o que é essa verdade. Eu não sei se você sabe, mas os números eles têm um profundo significado no mundo espiritual. O um é a unidade, é a retidão, né? Ele é reto, significa retidão. E o 9 é a presença da divindade. Então, Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fala assim: mas jaz em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Bom, não vou entrar nem no mérito da questão das interpretações religiosas, tá? Mas está falando assim, já em nós mesmos a sentença de morte existente. O que é essa sentença de morte existente? O que é essa morte? Quando a gente não fala na treva, a gente não tem uma significação da morte e um medo da morte pela treva. Então, há uma conexão entre a treva e a morte. Então, quando fala em nós a sentença de morte, é essa morte, essa treva, a inconsciência, o não entendimento das coisas, a falta da espiritualidade. Isso é a morte do ser humano. É aqui a morte espiritual, a falta da espiritualidade. E aí, quando fala que essa sentença de morte ela está em nós, está mostrando o caminho de evolução do ser humano, que começa em um grau muito baixo, com um entendimento muito pequeno das coisas. E vocês podem ver que aquelas pessoas que têm a cabeça mais fechada são as pessoas mais difíceis de lidar, por causa do grau de espiritualidade. Que elas estão ainda num baixo grau de evolução, de desenvolvimento, e aí elas se tornam pessoas muito difíceis de lidar. Beleza. E aí fala, então, para que não confiássemos em nós. Por que não podemos confiar em nós? Que aí vai entrar no ponto que eu estava falando do medo da, do entendimento. Porque o que acontece? O medo da dor. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente vai ter que perceber o nosso baixo grau de evolução. É só perceber no nosso baixo grau de evolução que a gente consegue evoluir de uma maneira dentro da firmeza, assim, dentro da retidão necessária para a gente alcançar onde a gente precisa. Só que o que acontece? A gente tem medo das coisas que vai ver. A gente tem medo da nossa própria feiura. Você já deve ter ouvido aquela metáfora do espelho.
né, no processo psicoterapêutico, a gente usa muito essa metáfora do espelho, que as pessoas não querem se ver no espelho. E quando tem alguma coisa acontecendo, ou que a gente está falando muito do outro, às vezes o outro é um espelho para nós, porque a gente está se vendo, só que de uma maneira inconsciente. Então a gente tem um medo muito grande de ter consciência das coisas, porque quando a gente tem consciência das coisas, a gente vai vendo aqueles comportamentos da gente. Né? Eu sempre estou vendo a carinha da Ana aqui, dá um tchau para mim com a mão direita. Então é o medo de ver as coisas, não quer ver. E é porque a gente vai começar a acessar um lugar que vai leva a gente para umas dores, né? E o medo dessa dor, de um modo geral, atrapalha a gente nesse caminho de evolução. E aí o que a gente pega e faz? Para a gente provar para a gente mesmo que a gente é melhor do que o que a gente é de verdade, a gente começa a mentir. Só que não é uma mentira consciente, é uma mentira inconsciente. O nosso inconsciente vai criando toda uma elaboração do mundo, vai criando toda uma verdade do mundo, para falar que a gente é melhor do que o que a gente é. Isso aí entra o ego. Isso é uma grande estratégia do ego. Por isso que, olha que interessante. Então, Coríntios, escrito há quanto tempo? Quantas interferências já teve? E olha que a mensagem ainda continua o fio, e dentro do que nós estamos passando hoje, para que não confiássemos em nós mesmos. Então, a gente não pode confiar em nós, porque a gente tem essa tendência da mentira, de mentir para nós mesmos, de criar uma verdade que não é uma verdade, que é uma mentira, é uma repaginação daquilo que a gente gostaria de ser dentro de um aspecto mental, dentro de uma fantasia, dentro de uma ilusão. Mas confiar em Deus, que ressuscita os mortos. O que é isso que Deus ressuscita os mortos? Como que é isso? O que é esse ressuscitar os mortos? Aí, vou pegar assim, já que a gente precisa muito da prova material, qual é a grande prova material da existência de Deus na Terra? Jesus, né? Jesus falava assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão vendo que a gente volta de novo na verdade? A mesma verdade do sol lá de trás, do período de luz, do período de consciência. Então, quando está falando que Deus ressuscita os mortos, está aí falando então de uma verdade. E eu falei que o morto é a treva. Então, Deus ressuscita, Deus tira a gente da treva como? Com luz, com o Espírito Santo. O Espírito Santo dando luz, e a luz é conhecimento. Estão entendendo? Só um minutinho, meu celular vai tá descarregando que eu vou botar na tomada. Peraí.
Ok, pessoal, vamos lá. Então, vocês estão percebendo que, de novo, essa questão da verdade, de novo, a verdade trazendo para nós a nossa solução. E o que, que é essa verdade? Que está falando que é a verdade de Deus, né? Que Deus ressuscita os mortos. E aí, o que, que é essa verdade? Deus é o quê? Amor, né? Então, o que, que é a verdade que a gente precisa descobrir enquanto ser humano, que é a verdade que vai levar a gente para o céu, vou colocar assim, ou para a sexta dimensão? É a descoberta do amor. Só que o amor é uma faixa de frequência. E quando a gente está dentro dessa faixa de frequência do amor, aí tem todo um campo de informação lá dentro. Então a gente vai precisar, enquanto humanidade, enquanto ser humano, ir evoluindo, evoluindo, entrar na faixa de frequência do amor, para daí entender umas coisas, principalmente em relação ao outro. Porque ele vai falar assim, só um minutinho, Ana, porque ele vai falar assim, o que, que é a grande lição? Amarás o próximo como a ti mesmo. Tá? Essa grande. Eu cheguei nesse entendimento. Vou contar para vocês como é que eu cheguei nesse entendimento. Já que eu estou falando um monte de coisa mesmo, eu eu estava para sair da Fundação Dom Cabral, quando eu trabalhava lá, e na época eu estava sem entender por quê. Porque eu tinha um baita do emprego, socialmente lá nas alturas. Se eu crescendo lá dentro, se eu tivesse lá até hoje, era professor lá, com o salário da fundação, socialmente, papapá, grande consultoria, não sei o quê. E aí eu comecei a querer sair daquele negócio, não estava me fazendo bem, acontecendo umas coisas muito estranhas na minha vida. E aí eu estava muito perdido, assim, estava muito desnorteado. E um grande amigo meu na época, fazia doutorado comigo, virou e falou assim: Ah, pô, Alexandre, você tá meio perdido aí, tô te vendo angustiado e tal. Vão numa vigília de oração comigo? Eu falei, vão, porque oração, eu sempre gostei de oração. Oração, mal ela não te faz. Então, assim, na pior, eu falei, na pior das hipóteses, eu vou eu vou poder descansar, vou ter um tempo de deixar a cabeça descansar. E fui. Cheguei lá, a mulher olhou para mim assim e começou a falar um monte de coisa da minha vida. Eu falei, putz, e falou umas coisas e tal. E aí ela falou assim: eu tenho um recado para te dar. E na época, eu tava num DR com Deus, que eu sou meio assim, sabe? Eu falo que me mostra aí que eu tô querendo saber e o Senhor me dá e compreensão que eu tô precisando. E eu tava falando, tava tendo uns DR feio com ele, e falando com ele, falei, por quê? Por que que isso está acontecendo? O que que o senhor está querendo me mostrar? Eu quero saber por quê, o que está acontecendo? Aí, Gálatas 5, versículo de 10 a 13. A versão que ela leu, tem outras versões que não começa dessa maneira, mas a versão que ela leu começava, foi desse jeito. Porque fosse chamados à liberdade. Não fazei uso da liberdade para prazeres carnais. Porque todo preceito se resume em um só. Amarás o próximo como a ti mesmo. Foi aí que eu comecei a entender. Eu demorei um tempo a entender. Primeiro, eu comecei a achar que prazeres carnais era questão de sexo, e depois descobri que não era. O sexo é um dos prazeres da carne, mas está falando, quando fala carne, está falando carne, matéria, corpo, tudo. Está falando de vaidade, está falando de dinheiro, está falando de status social, está falando de um monte de coisa. E o sexo é um dos elementos e nem é o principal. Demorou um tempo para entender. E, assim, até hoje tem muita coisa que. Depois isso me levou a São Francisco. E aí eu comecei a estudar São Francisco. Eu tenho aqui, em cima de mim aqui, tem um monte de São Francisco, por causa desse aprofundamento que eu fiz. Aí eu me encantei com São Francisco, achei muito interessante a história. E foi aí que eu comecei a perceber, então, que esse era o caminho que a humanidade veio para seguir.
Então, a humanidade está aqui para isso, para entender isso. Ok? Vai lá, Ana. Alexandre, você acredita que nesse período agora de pandemia, que a gente tá, que o ser humano está olhando para dentro, você acha que isso vai repercutir, tipo, afetar nossa vida acadêmica? Como assim? O que é afetar a Esse vida olhar, acadêmica? esse olhar, você acredita que as pessoas podem levar o curso com uma missão maior, vendo o que o planeta está enfrentando? Alunos, professores, o que você quer saber mais especificamente? Em Tudo. geral, tipo, esse olhar para dentro que a gente está na pandemia, você acha que isso vai atingir nós, tipo assim, na maioria, a nível da gente tentar mudar realmente, levar esses princípios com a gente para nossa vida? Ô, Ana, o máximo que eu vou saber te responder é sobre mim, tá? E eu faço uma projeção minha para a humanidade. Porque o mecanismo biológico é o mesmo, então eu não vejo muita diferença, não. Aí eu vou fazer com vocês o seguinte. Sabrina, você está aí? Sabrina, vou te chamar de Bina. Tá aí não? Preciso de você. Bom, se a Sabrina quiser se manifestar, eu queria que ela falasse sobre mim há 3 ou 4 anos atrás. E quem aqui me conhece há 3 ou 4 anos atrás, Thaís deve saber um pouco, vai entender o que eu estou falando. Eu era outra pessoa completamente diferente. Completamente diferente. Ô, Ana, então, cadê? Põe seu rostinho aí para eu te ver. O que que acontece? O Einstein falava que o Einstein foi um ser assim, iluminado. Foi obra de Deus, assim. O Einstein falava que uma mente, quando se expande, ela nunca mais volta para o lugar. E olha a coerência do que eu estava falando sobre o processo de evolução. Quando a gente dá um salto de evolução, a mente expande, porque a gente acessa um outro campo de informação. A gente esgota um campo de informação, porque aí a gente compreende bem as informações que estão naquele campo. E aí, quando a gente esgota essas informações, abre um novo campo de informação para a gente ficar ali vivenciando aquele campo de informação. Aí ele vai se esgotar de novo, aí abre outro campo de informação, a gente vivencia ele. E aí a gente vai aprendendo o que que é o amor, o que que é a paz, o que que é a completude. Mas aí a gente tem que passar primeiro pela raiva, pela arrogância, pelo desejo de poder, que isso são as vibrações mais baixas, são as primeiras, os grandes sentimentos que a gente tem primeiro. Por que eu não sei? Não sei porque que o ser humano escolheu esse caminho, não, mas é assim. Então, quando a gente dá um salto, que a mente expande, a gente não volta mais para o lugar, não volta mais para onde estava. E o que está acontecendo com a humanidade é essa expansão, esse salto. Então a humanidade não volta mais para o lugar que está. Não volta. Então eu acho que assim, vai mudar tudo, mas ao mesmo tempo não vai mudar nada. Isso é um dos, que eu acho uma das grandes belezas da Gestalt, é isso. Que é não muda nada, mas muda tudo. Porque o que significa? A gente muda algo em nós que, às vezes, é relativamente pequeno, se a gente for mensurar em quantidade, mas faz uma diferença tão grande na nossa vida, mas tão grande. E o nosso externo não mudou nada. Mas por que, que então não muda nada no externo e muda tudo? Porque a maneira como a gente passa a enxergar as coisas mudou. Por isso que não muda nada, mas muda tudo. O externo não mudou nada. Mas a nossa verdade transformou. Nossa verdade mudou. Esse é o processo da terapia. Os meus atendimentos são baseados nisso. Eu tento fazer as pessoas verem uma outra verdade. E quando as pessoas veem essa verdade, muda tudo. E não muda nada.
Então, para quem está vivenciando a pandemia, para quem está vendo um monte de coisa, vai mudar muita coisa. E não vai mudar nada. Mas vocês podem começar a perceber. Ah, interessante isso que eu vou falar. Quem aqui está com saudade de um abraço? Pois é, e como que você era para abraçar antes? Não me toque, né? Sou Ah, eu nunca especial. tive receio de abraços ou Só, demonstrações de só carinho. se tiver pulseirinha VIP, Ai, ai. né? Não. Agora já começa a querer abraço. Não precisa ter pulseirinha VIP mais, já basta o abraço. É, aí, vocês estão percebendo uma coisa? Essa necessidade do abraço, vocês estão percebendo que está tendo uma necessidade de mais contato do que tinha antes? Que a presença do outro está começando a ser muito importante? Esse é o princípio do entendimento do amor, o outro. Para mim, a Bíblia ela tem a receita, né? Li Coríntios aqui, posso pegar qualquer fragmento do Coríntios, já estudei com um pouco de profundidade, posso pegar qualquer fragmento do Coríntios que vocês quiserem. Vocês podem pegar um versículo que vocês quiserem e trazer. Eu vou mostrar que está coerente com isso aqui. Coríntios é isso aqui, falando disso. E aí, o Coríntios vai falar que a saída para isso, então, o que é a verdade que a gente precisa? O amor, que é a citação que eu coloquei: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, isso que a gente está começando a sentir a falta do outro, essa importância do outro, amarás o próximo como a ti mesmo. O outro. A saída para o ser humano, a saída para o planeta é o outro. É entender o espaço do outro. É entender o limite do outro. O que é a corrupção? É um sujeito que acha que é mais importante que o outro e desrespeita o espaço do outro. Então, o outro está começando a ficar importante. O ser humano está tendo a oportunidade de ter uma experiência muito forte da importância do outro. Então o pessoal está começando a pensar na África. Muito milionário está começando a doar dinheiro para quem precisa, está começando a pensar no outro, começando a entender o outro. A gente está sentindo falta do outro na nossa vida. Então talvez o ser humano nunca tivesse experimentado na pele dessa maneira a importância do outro. Entendeu? Então, assim, isso muda tudo. Aí a gente vai começar a perceber, então, que o importante não é eu, não é o meu dinheiro, não é o meu sucesso, não é o meu conforto. Porque isso tudo não vale nada se não tiver o outro. Vocês lembram do filme que eu passo na sociologia? Lá no final da sociologia, na natureza selvagem? Essa é a grande conclusão do filme. Por isso que eu passo ele. Para a gente começar a perceber a importância do outro. A grande conclusão do filme é essa. Então, essa saída que a gente está precisando é entender essa importância do outro. Bom, então o que acontece? Eu fico vendo, por exemplo, no meu caso, eu quando eu mudo, eu não viro outra pessoa e eu penso que para melhor. Aí eu fico com mais paciência com o outro, entendo mais o outro, tenho mais empatia com o outro. No caso das minhas disciplinas, por exemplo, tinha alguns vídeos que eu queria que os alunos vissem, não sabia como fazer, às vezes colocava no PVA-NET, mas ninguém via, que é um complemento interessante para a disciplina. Queria gravar uns vídeos também, mas também não sabia como é que fazia. Sempre quis gravar um vídeo, por exemplo, explicando um pouco a institucionalização, a legitimação, para ajudar naquelas dúvidas que vocês têm quando está lendo, né? Chega em sala de aula sem entender nada, às vezes chateado porque não entendeu nada. Então eu queria dar um auxílio. E acabei nunca, por certas questões, nunca fazendo. Agora eu vou ter que fazer. Então,
tá acontecendo uma mudança importante, sabe? O nosso sistema de ensino está falido há muito tempo. Nosso sistema de ensino ele foi desenvolvido em 1780, se eu não me engano, século XVIII. E nós estamos com isso até hoje. Completamente defasado. Completamente defasado. E aí, uma outra coerência. Sabe uma das coisas que mais mantém a importância da ignorância no Brasil? Que mais mantém a ignorância no Brasil, uma das coisas que mais mantém é a educação. O formato que a educação é aqui hoje. E agora a educação está se revendo, está se repensando. A gente vive uma questão hoje muito interessante, porque o professorado está com medo de não ser necessário mais. Está todo mundo morrendo de medo agora ser tudo online, e aí o cara grava uma aula e 50 a escola vê a aula. Então, o nego agora vai ter que rebolar na sala de aula. Está percebendo que ele é substituível, que a forma como ele dá aula, qualquer um faz, um computador faz. Então, agora, para ele poder ser útil dentro de sala de aula, e útil não só no sentido de utilidade material, mas de uma outra perspectiva, porque o papel da educação é trazer um significado, uma diferença significativa para o sujeito. Mas hoje, um videozinho de 50 minutos é uma aula. Então, aí a galera tá de cabelo em pé. Tá todo mundo morrendo de medo. Então, tá percebendo que a sala de aula agora vai ter que se repensar, e tá se repensando. Então, assim, vai mudar. Tem claro. Vamos lembrar o seguinte, é o primeiro passo. Tá? Vocês não vão voltar para a universidade e achar a universidade completamente diferente, não. Tá? Vou colocar assim, foi semeado. A semente foi jogada. E o que a pandemia está fazendo é jogar a semente. Vocês têm que lembrar agora que a semente precisa ser adubada, precisa ser regada. Se tudo der certinho e for o que eu estou pensando que vai começar a chover mais, então vai regar mais a semente, elas vão brotar com mais quantidade. Mas vocês têm que saber que não é toda semente que brota. Um monte de semente morre. Algumas brotam, mas a árvore não é boa, morre depois. E só daqui bastante tempo é que vai ter uma floresta significativa. Tá? A natureza precisa de um tempo. Assim, eu tô com a batalha na roça porque tô doido para morar no meio do mato, como se fosse uma aldeia, mas eu preciso esperar a mata crescer, demora 10 anos para crescer e eu queria antes. Então, tem que ter paciência. Tá? Vocês não vão chegar a achar uma universidade completamente diferente, não, mas vocês vão participar do processo de semear a semente. Talvez vocês não vejam os resultados, talvez o filho de vocês veja, com mais força, com mais potência. Entendeu? Entendemos. Professor, Hum, infelizmente deu o nosso horário. tá bom, já foi muita coisa. E não, sim, muito obrigado pelo senhor ter aceito o convite do Centro Acadêmico. Muito obrigado a todos que participaram aqui, à sua disposição em estar ajudando nesse projeto. Queria prestar uma informação a todos que quem quiser a certificação, eu mandei no chat, é só responder que